alguma dessas atividades aí em sala, tá? A gente vai começar então com o nosso capítulo 4 aí, de artes, tá? Lá na página 2, composições da arte, tá? Lá no volume 4, que nesse comecinho aí, o livro de vocês fala sobre justamente sobre monumentos históricos, o patrimônio histórico. O que é patrimônio histórico? Ele acaba falando aí sobre algumas partes do que seria o patrimônio histórico nacional, né? E internacional também. Ele fala que, deixa eu só abrir o slide aqui para gente, né? Ele fala aí sobre a cultura que monumentos históricos, que os patrimônios históricos ele não é só algo material, algo que pode ser tocado, algo que pode ser visto, mas também coisas que estão na cultura, histórias, lendas, né, danças, técnicas de artesanato. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. O slide que eu fiz, alterar, apresentar agora, escolher tela. Então, aí na página 2, a gente já começa falando aí. O livro de vocês começa mostrando já aqui a cidade de Sapporo, que eu esqueci de mostrar para vocês, que fica lá na ilha norte do Japão, né? Aí aqui, composições da arte, patrimônio histórico, material e imaterial. Deixa eu puxar isso aqui para cá, para ficar maior, né? Então, aqui de cara, o livro de vocês, ele mostra, na página 2, a foto das cataratas de Foz do Iguaçu, considerada um dos patrimônios mundiais naturais, né? Cataratas que estão ali na fronteira entre Brasil e Argentina, ali no Paraná, tá? Aqui na foto de capa do slide de vocês, eu trago o pessoal dançando frevo, lá em Pernambuco. Temos aqui o Centro Histórico de São Luís, capital do Maranhão. E também aqui o complexo lá da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Tá? Então, vocês têm aí no livro um patrimônio mundial natural, material. A gente tem aqui uma prática imaterial. E a gente tem aqui 2 centros históricos aqui, patrimônios históricos materiais, culturais. Tá? A gente começa aqui, né, falando que o que é patrimônio cultural da humanidade? Em 1972, a Unesco, que é um órgão da ONU, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, iniciada lá depois da Segunda Guerra Mundial, ela tem vários órgãos dela. Você tem a Organização Mundial da Saúde, você tem a Fundação para a Alimentação, que é a FAO, você tem a Unicef, que cuida mais de criança ali, e também a Organizações Unidas, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, tá? A Unesco, ela criou, nessa época aí, a Convenção para Proteção do Patrimônio Histórico, Natural e Cultural do planeta, né? Que era o quê? Tentar incentivar que os países, que os lugares, que as cidades, as prefeituras, os estados, protegessem, cuidassem de lugares que contassem a história e também a diversidade cultural e natural dos países, tá? Então, a gente tem aqui, no Brasil, quem cuida dessa parte é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o órgão do governo federal.
que é quem fiscaliza, quem protege, quem restaura e preserva monumentos históricos e costumes também da nossa cultura brasileira, tá? Hoje no Brasil, cerca de 16 mil edifícios recebem essa proteção do IPHAN, são tombados, né? O que é um prédio tombado? É algo que está protegido, que não pode, a pessoa não pode mudar, né? Não pode ter reforma, não pode ter mudança sem que o governo autorize, né? Para que não tenha muitas alterações nesse prédio, tá? Aqui em Caldas Novas, a gente tem o casarão lá da Casarão dos Gonzagas, ali perto ali no centro ali, que ele é um patrimônio histórico, né? Patrimônio histórico municipal, mas é um desses 16 mil prédios espalhados por todo o país que são tombados aí, que não pode ter muitas modificações, né? O casarão passa por reformas, a prefeitura, a Secretaria de Cultura de Caldas Novas acaba fazendo o processo de restauração lá, cuida, mas não pode ter mudanças muito profundas no prédio lá. Tem que manter aquela fachada lá, os cômodos direitinho, né? Porque ele é um patrimônio histórico municipal e também acaba sendo um patrimônio histórico do país também, tá? Você tem várias categorias de patrimônio histórico, tem municipal, nacional, né? Estadual também. Vocês têm aqui de novo o centro histórico de São Luís. São Luís é uma cidade, é a capital do Maranhão, e foi por muito tempo, foi por algum tempo na história, ocupada por franceses, né? Depois Portugal, os portugueses tomaram o controle de São Luís de novo, mas a influência da arquitetura francesa acabou ficando na cidade, né? Tanto é que se chama-se São Luís, né? Luís por causa do rei da França na época, né? Então você tem o centro histórico lá, construções de 300, 400 anos lá nessa região do centro histórico de São Luís. Temos aí também esses bens do patrimônio histórico da humanidade, no caso do Brasil, tombados. Eles são classificados em arqueológicos, sítios arqueológicos de tribos indígenas, de povos muito antigos, etnográficos, né? Coisas ligadas às etnias, às tribos que viviam no Brasil, né? Paisagísticos, aí entra, por exemplo, as cataratas de Foz do Iguaçu, né? Entra as ilhas de Fernando de Noronha, né? Patrimônio histórico, né? Centros históricos, São Luís, cidade de Goiás, aqui em Goiás, né? Goiás Velho, o pessoal chama assim, na cidade de Goiás, Pirinópolis, né? Acaba entrando aí. Belas artes seriam pinturas ali, né? Músicas e artes aplicadas já seria mais a parte da dança, né? De essas danças culturais regionais do Brasil, tá? Eu esqueci de falar para vocês aqui para trás, para vocês grifarem lá na página 3, o primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo inteiro, tá? Grifem para a gente lá na página 3, por favor. Temos aqui, né, aí também na página 3, o segundo e o terceiro parágrafos também, que fala aí sobre as coisas que o IPHAN, sobre o papel do IPHAN, sobre esses artigos, esses bens que são preservados no Brasil, né? Livros muito antigos, cartas, documentos de 1600, 1700, acabam tendo também, sendo preservados por contarem parte da história do país e da colonização também da América como um todo. Temos nos bens materiais aí uma diferença bem importante, que são os bens materiais imóveis, seriam locais, centros históricos, né, sítios arqueológicos, né, os próprios lugares naturais, são bens materiais do patrimônio cultural imóveis, e tem também os bens móveis, tá? São coleções de peças arqueológicas, vasos, cerâmicas feitos por indígenas, documentos históricos, livros, né,
Vídeos contando parte da história, né? Fotos são considerados bens materiais culturais, né, nacionais. Então, a gente tem dois tipos de bens materiais aí, os móveis e os imóveis, tá? Aqui para vocês a gente tem o complexo da Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha fica ali no meio da capital de Minas Gerais. Você tem você tem essa capela aí, tem o museu também, que eu esqueci o nome agora. Você tem a fachada do estádio do Mineirão, né, principal estádio de Belo Horizonte, que até quando teve a Copa do Mundo, o pessoal modificou tudo lá dentro do estádio, mas a fachada de fora, ela teve que manter preservada porque ela era tombada como um patrimônio da humanidade, né? Então, dentro do estádio mudou tudo, né? Modernizou ele para a Copa do Mundo, mas a fachada lá de fora, por ela ser tombada, né? Ela acabou ficando aqui. Deixa eu tentar achar a fachada do Mineirão aqui, para vocês verem o que eu estou falando, né? Então, você tem aí essa diferença entre o patrimônio histórico material móvel e o imaterial. Fachada, estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Estádio que faz parte desse complexo aí da Pampulha, né? Deixa eu pegar aqui a imagem aqui, né? Cadê aqui? Aqui, essa daqui é boa. Abrir nova guia. Então a gente tem aqui, lá dentro do estádio está todo moderno, modificado, né? Mas a fachada aqui, por ela ser tombada, fazer parte desse centro da Lagoa da Pampulha aí, ela não pode ser modificada, ela manteve a construção lá dos anos 1960, eu acho que quando ele foi construído, né? Por ser um patrimônio histórico material. A gente tem na lista de patrimônio mundial, né? Isso aqui não é nacional, isso é mundial, da Unesco, a gente tem 22 itens, tá? Os primeiros aqui do patrimônio cultural, você tem o Plano Piloto de Brasília, né? Brasília, eu acho que todo mundo sabe que a parte principal da capital, quando foi projetada lá pelo Niemeyer, ele projetou como se fosse um avião, né? Por isso que é plano piloto. Você tem aqui o que seria a frente do avião. Você está lá o Palácio Planalto, o antigo presidente, está o Congresso Nacional, antigos deputados, senadores, né? Tem esplanada dos ministérios aqui. Aí você tem outros prédios aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho ainda, né? Tem outros prédios aqui. Você tem o estádio aqui também, Brasília aqui no plano piloto. Tem lojas, tem regiões aqui, né? É considerado um patrimônio mundial cultural da humanidade. Você tem outros lugares, como o Centro Histórico de Diamantino, Minas Gerais, o Centro Histórico da cidade de Goiás, aqui em Goiás, Ouro Preto, Centro Histórico de Olinda, de onde você consegue ver a cidade de Recife, né, que Olinda e Recife, lá em Pernambuco, são cidades uma do lado da outra, né? Aqui é o Centro Histórico de Olinda. Tem também na lista de patrimônios históricos, culturais, mundiais, o Brasil tem as Sete Missões, lá o Parque, as ruínas das Sete Missões, lá no Rio Grande do Sul, né? São Miguel das Missões, lá, onde você tinha, durante a colonização, áreas lá onde os padres jesuítas tentavam catequizar os índios lá. Você tem o Parque da Serra da Capivara, lá no Piauí, onde a gente tem vários sítios arqueológicos, pinturas rupestres, né? Na região lá, acaba sendo um patrimônio cultural.
da humanidade. Você tem outros centros históricos, tem o Conjunto da Pampulha, o Centro Histórico de Salvador, como patrimônio histórico mundial. No natural, a gente tem áreas do Pantanal, né? Você tem os arquipélagos de Fernando de Noronha, que eu acabei de falar para vocês no comecinho da aula. Você tem as cataratas de Foz do Iguaçu, que é um patrimônio mundial natural que está aqui no Brasil. E reservas naturais, como os parques aqui em Goiás, o Cerrado, o Parque das Emas, né? Na fronteira de Goiás com Mato Grosso, né? Perto ali de Mineiros, Rio Verde. E também as Chapadas dos Veadeiros lá a norte do estado, perto lá da fronteira de Goiás com o Tocantins. São considerados patrimônios mundiais naturais. E tem também o patrimônio misto, que seria a região de Paraty, Ilha Grande, lá no litoral do Rio de Janeiro, que é tanto uma reserva cultural, por causa do centro histórico lá de Paraty, né, que até uma feira cultural lá, de livros lá em Paraty, e pela biodiversidade também, por ser uma região com Mata Atlântica ainda preservada. Né, então, acaba sendo um patrimônio mundial, cultural e natural ao mesmo tempo. Tá? A gente tem também os bens de natureza imaterial, que é aquilo que não pode ser tocado, né, que é os costumes, culinária, receitas culinárias, cerâmicas, as danças, né? Vocês têm a imagem aí do frevo que eu falei para vocês, que acaba sendo um bem, um patrimônio mundial cultural também, né? Práticas que são passadas de geração para geração, né? E que fazem parte, carregam parte da memória nacional. Tá? Elementos culturais aí que vêm há 200, 300 anos sendo passados de geração em geração e que contam a parte da história nacional, da cultura do Brasil. Então, são considerados patrimônios culturais imateriais, tá? Ou bens culturais materiais também. Então, a gente tem aí esses bens culturais também. Aí na página 7, eu não sei se eu pedi para vocês grifarem lá na página 7. E na página 7 a gente tem lá, vocês grifarem o segundo parágrafo, tá? Inteiro aí, tá bem? Aí na página 7 do livro de vocês, ok? Alguma dúvida, meninos, até aqui? Tudo certo? Tudo ok? Certo? Então, vamos fazer essa atividade aqui, da página 5 do livro de vocês aí, tá? Essa atividade aí, né, seria para a gente falar, tem a lista aí dos patrimônios mundiais culturais que existem no Brasil, né? E as imagens deles aí, que vocês teriam que colocar o número deles na imagem, em cada uma das imagens. Né? Por exemplo, lá, número 1 seria Brasília. Então, vocês vão procurar na imagem aí, onde está a imagem que mostra Brasília, né? E colocar lá número 1, tá? Número 2, qual seria? Seria o cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Aí vocês teriam que pesquisar aí, tá? Qual é dessas imagens aí, o cais do Valongo, né? Vamos pesquisar aqui então? Deixa eu abrir o Google aqui. Vamos lá aqui. O meu não tem cor, né? Então não tem muito como identificar. Certo. Vou te mandar o print das imagens, para você ter também salvo aí. Então, vamos lá aqui.
Cais do Valongo, Rio de Janeiro. Cais do Valongo, já apareceu aqui. Rio de Janeiro. Aqui. Janeiro. Vamos ver aqui as imagens aqui. Olha as imagens. Vou pegar essa daqui. Abrir essa daqui. Do Diário do Rio aqui. Vamos abrir ela aqui. Vamos abrir uma nova guia. Né? Vamos ver aqui. Com qual imagem dessas aí que essa imagem parece? Né? Que o Caio do Valongo parece. Né? Então, aí. Qual que é a número 2? Número 2. Né? Todo mundo já achou? Qual que é o número 2? Todo mundo achou qual? Né? Seria aí, menino, seria a segunda aí, na página 6, a segunda lá do alto, tá? Essa seria o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. A gente tem aí os... Passa pra casa, porque até pesquisar tudo, aí a gente tem mais tempo, você não fica gastando tempo à toa. Ok, então, né? Vamos fazer isso, então, até porque é muita coisa mesmo. Para os meninos que têm chat, eu acho que a Ana, o Matheus e a Linda, a Gabriela, o Matheus e a Linda, eu vou mandar os prints aqui das páginas, tá? 10h38 já, a gente está quase fechando aqui, tá? Vou voltar aqui para o slide de artes. Tem algumas imagens aqui, tá? Dos patrimônios culturais imateriais, tá? Tem aqui o samba de roda lá no Recôncavo Baiano, região lá de Salvador. Tem aqui o Círio de Nazaré, você tem várias coisas aqui. Você tem o frevo, você tem a Feira de Caruaru, que é uma feira muito antiga lá na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Você tem o tambor crioulo, né? Tem alguns exemplos aqui que o livro de vocês traz sobre patrimônios imateriais, tá? Ofício de baianos da acarajé, né? O preparo da acarajé é considerado um patrimônio imaterial brasileiro. Então, várias coisas aí, tá? Então, acho que vocês entenderam o que é patrimônio mundial natural, seriam paisagens, como Cataratas do Foz do Iguaçu, e, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros aqui em Goiás. Patrimônio histórico cultural mundial, que aí teria os centros históricos de Cidade de Goiás, Centro Histórico de São Luís, Centro Histórico de Salvador, e o patrimônio imaterial, que aí entra pinturas indígenas, entra o preparo da acarajé, entra o frevo e outras manifestações culturais de todo o Brasil, certo? Para artes vai ser essa atividade aí das imagens, tá? Que vocês vão fazer. Em geografia, tá? Em geografia, o que a gente vai fazer? Vou mandar para vocês fazerem hoje de atividade de casa. As atividades lá do livro de atividades, né? Deixa eu pegar aqui. Lá do capítulo 9 do livro de atividades. Livro de atividades de vocês, né? As páginas lá do capítulo 9
do 1 ao 6, deixa eu abrir aqui. Aqui, 1 ao 6, tá? Página 60, 62. Página, não, página para frente. Aqui. Já foi. É aqui. Não, para frente. É aqui. Capítulo 9, tá? E essas atividades aqui, tá? Vão falando aí ainda sobre o capítulo 9, né, as últimas atividades aí. Vamos falar sobre questões econômicas aqui. De maneira geral, como é o nível de desenvolvimento econômico da Ásia, né? Vamos falar aí que é um pouquinho diferente, tem países com economia mais desenvolvida, né? Aqui vocês têm algumas características da economia de vários países, né? Vocês vão ler essas características aqui e vão colocar o país que elas são. Aqui no número 3 vamos falar sobre a economia de Israel, tá? Isso aqui ainda lá é conteúdo do capítulo 9 ainda, tá? Finalzinho lá, né? Coisa sobre a economia de Israel. Aqui sobre a OPEP, a gente tem um mapa aqui com os principais produtores de petróleo que pertencem à OPEP, tá? Aqui tem as atividades sobre a OPEP. A número 5 falando sobre o crescimento econômico da China, perguntando aí. E a número 6 falando sobre a agricultura no Japão, né? A produção de alimentos no Japão, ok? Então, vamos fechar aqui. Nós ficamos por aqui hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma coisa? Para a gente tirar a dúvida antes da gente fechar. Eu não estava compartilhando a tela. Ah, que coisa feia, professor. Então, alguma dúvida, meninas? Vamos fechar aqui hoje, 10h45. Vamos tirar uma foto, então, para a gente fechar a aula de hoje. 10h45. Vamos ver aqui. Vou colocar o nome de vocês aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. X. Vamos ver aqui se deu certo. Vamos ver aqui como é que foi. Coloquei. Então, a gente fica por aqui, tá? Muito obrigado por vocês serem aqui presentes. Lembrando, atividades, fotos, tá? Muito importante que vocês façam atividades e mandem as fotos, ok? Qualquer coisa, professor, não entendi isso daqui, professor, o que esse mapa está falando aqui? Só mandar mensagem para mim perguntando, tá? Que eu vou ajudar vocês, certo? Então, tchau, meninos, né? Até a próxima aula. Pergunta, Woodson? Tchau, Anelisa. Ana Gabriela, alguma pergunta? Não? Deixa eu terminar a gravação aqui. Parar a gravação, interromper a gravação.